Quem está cheio do Espírito Santo diz eu. 50%, né? Quem está cheio do Espírito Santo diz eu. Agora sim, né? Melhorou. Quem está cheio do Espírito Santo diz eu. Agora sim eu acreditei. Vamos pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E vamos agora meditar a palavra de Deus, porque nós já oramos, nós já louvamos a Deus, nós já bendizemos o nome do Senhor, né? Recebemos o Espírito Santo, e agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Olha para o teu irmão e diz assim: escuta bem o que Deus vai te dizer. É o Senhor quem vai falar. Amém? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, irmãos, vai dizer assim. Se você não tem a Bíblia, escuta aí. Depois você lê na sua casa a missão, a tarefa de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Amém? Amém. Vocês vão fazer mesmo a tarefa de casa? Sim. Sim? Sim. Olha que Nossa Senhora está vendo vocês. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como de um vento forte, que encheu toda a casa em que eles se encontravam. Apareceram então línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia expressar-se. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui, irmãos, nós ouvimos o relato de Pentecostes. O contexto dessa palavra é que Jesus, depois de ter sido crucificado, depois de ter dado a sua vida no alto da cruz, ele então vai para o céu. Depois que ele passa um período ainda ali com os apóstolos, e depois Jesus ele vai definitivamente para o céu. Mas é interessante que antes de Jesus morrer na cruz, Jesus ele fala para os apóstolos: vai chegar a minha hora, eu vou para o Pai, mas eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo Paráclito, o Consolador, aquele que vai vos defender, aquele que vai ser o vosso defensor. Eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo. E essa promessa se cumpriu em Pentecostes. Como eu disse para vocês, depois que Jesus foi para o céu, os apóstolos então eles ficaram com medo, porque eles estavam com medo de pregar, porque eles estavam com medo de morrer como Jesus tinha morrido. Eles estavam com medo dos judeus, eles estavam com medo de pregar a palavra de Deus, eles estavam com medo de anunciar a boa nova, eles estavam com medo da morte, eles estavam ali trancados no cenáculo. Irmãos, eles passaram 9 dias clamando o Espírito Santo de Deus, porque eles estavam esperando a promessa, aquele que ia dar força a eles, aquele que ia dar coragem a eles. E muitas vezes na nossa vida nós estamos assim como os apóstolos, nós estamos com medo, nós estamos cansados, nós estamos trancados nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas tempestades. Mas quando nós clamamos o Espírito Santo, quando nós pedimos o Espírito Santo de Deus, Ele vem sobre nós e Ele nos dá força, Ele nos dá determinação, Ele nos dá coragem, Ele nos dá fortaleza para nós anunciarmos Jesus, para nós pregarmos a palavra de Deus, para nós sairmos das nossas dificuldades, para nós sairmos das 4 paredes e para nós testemunharmos o nome de Jesus.
E os apóstolos, a Bíblia vai dizer que depois que eles receberam o Espírito Santo, irmãos, eles saíram e eles foram anunciar a boa notícia, que Jesus morreu por todos nós, que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, que Jesus veio para salvar aquele que estava perdido, que Jesus, ele veio para os doentes, para aqueles que estavam afastados de Deus, para aqueles que estão longe de Deus. Irmãos, esse mesmo Espírito Santo que foi sobre os apóstolos, toda vez que nós clamamos, toda vez que nós pedimos, toda vez que nós dizemos, vem Espírito Santo, ele vem sobre nós. E é necessário que eu e você peça o Espírito Santo diariamente na nossa vida. Porque, irmãos, nós somos dependentes do Espírito Santo. Nós somos pessoas fracas, nós somos pessoas muitas vezes medrosas, nós somos pessoas muitas vezes frágeis. E quando nós clamamos o Espírito Santo ele nos faz forte. O Espírito Santo ele nos faz destemidos. Nós nos tornamos outras pessoas quando o Espírito Santo vem sobre nós. Nós nos tornamos pessoas novas. Nós nos tornamos pessoas que pregam, não só com palavras. Porque é fácil eu estar aqui pregando com palavras, mas é difícil eu testemunhar com a vida. E é na vida que eu preciso testemunhar Jesus. É na vida que eu preciso honrar o nome de Deus. É na minha vida que eu preciso anunciar o Evangelho. É por isso que São Francisco ele dizia assim: quando fores pregar o Evangelho, se preciso, use as palavras. Porque ele dizia assim: pregue com a sua vida, pregue com o seu jeito, pregue com o seu olhar, com o seu falar. Os santos eles foram assim, eles pregaram com a vida, eles pregaram com o seu jeito de ser, o seu jeito de andar, o seu jeito de vestir. Por quê? Porque eles tinham essa intimidade com o Espírito Santo. Então, o que é que Deus está falando aqui para cada um de nós? É preciso ter intimidade com o Espírito Santo. É preciso ser amigo de dedinho do Espírito Santo. Diariamente. Nunca canse de clamar o Espírito Santo. Diz para essa pessoa linda que está do teu lado: nunca canse de clamar o Espírito Santo. Irmãos, depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo, o coração deles se incendiou de amor por Jesus e pelas almas. Eles saíram do cenáculo. A Bíblia fala que quando eles saíram do cenáculo, Pedro ele começou a pregar. Pedro ele começou a falar de Deus. Pedro ele começou a falar de salvação. Pedro ele começou a falar que Jesus Cristo é o Senhor. Pedro ele começou a falar ali de uma forma extraordinária, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. E toda vez que nós estamos cheios do Espírito Santo, nós falamos de uma forma extraordinária de Jesus. E quando Pedro estava falando de Jesus, quando Pedro estava pregando sobre Jesus, irmãos, vai dizer a Bíblia que mais de 3.000 almas se converteram a Jesus. Na pregação de Pedro, mais de 3.000 almas se converteram, porque Pedro naquele momento estava cheio do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, até um ai que você fala, toca no coração daquela pessoa. O pregador, ele se destaca quando ele é cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, até a sua face fica diferente. E onde você chega, as pessoas notam a presença do Espírito Santo. As pessoas sentem a presença do Espírito Santo. As pessoas veem em você o Espírito Santo de Deus. E as pessoas falam assim: olha, você é diferente. Olha, quando você chegou aqui, o lugar mudou, o ambiente mudou. Teve um dia que eu
estava em um lugar, e aí uma senhora me viu, e ela começou a chorar, e ela disse assim, você é evangélico? Eu falei, não, sou católico. E ela, eu senti uma presença de Deus em você. Não pelas minhas próprias capacidades, porque eu sou miserável. Mas naquele momento ali, eu estava passando cheio do Espírito Santo pelaquela mulher. Eu tinha clamado ao Espírito Santo. Eu tinha pedido ao Espírito Santo. Eu tinha dito, vem Espírito Santo de Deus. Me usa, Espírito Santo de Deus. Faz de mim, Espírito Santo, um servo verdadeiro. Faz de mim, Espírito Santo, um católico verdadeiro. Faz de mim, Espírito Santo, um cristão verdadeiro. E naquele momento aquela mulher sentiu a presença de Deus na minha vida. Aquela mulher viu a presença do Senhor, não pelos meus méritos, mas pela graça de Deus. Olha para o teu irmão e diz, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, Ele quer que a gente seja cheio dele. E Pedro, quando ele começa a pregar, no original da Bíblia, em Atos dos Apóstolos, quando nós pegamos o texto original, vai dizer que saía como que espadas da boca de Pedro. Porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela, quando entra no nosso coração, ela fere o pecado. Ela fere as coisas do mundo. Ela fere tudo aquilo que não agrada a Deus. E nasce em nós uma nova pessoa, uma nova criatura. E veja, irmãos, depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo em Pentecostes, eles não pararam. Nada conseguia parar os apóstolos. Os judeus diziam assim para eles, parem de falar de Jesus. Não falem mais em Jesus. Não preguem mais essa palavra. Não digam que Jesus é o Messias, porque os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias. E eles então começaram a perseguir os apóstolos então começaram a sofrer, começaram a ser perseguidos, começaram a ser ali maltratados, começaram a ser chicoteados, mas nada conseguia parar os apóstolos. A tribulação não conseguia parar os apóstolos, a tempestade não conseguia parar os apóstolos, o sofrimento não conseguia parar os apóstolos, nada conseguia parar os apóstolos de Cristo, irmãos, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, nada consegue parar você, nem mesmo o sofrimento, nem mesmo a tempestade, nem mesmo as provações, nem mesmo a tribulação consegue parar você. Você começa a ser um trenó triturador, você começa a ser um trem-bala, e você começa a testemunhar o nome de Jesus. Nem mesmo o diabo pode parar um homem cheio do Espírito Santo. E um homem cheio do Espírito Santo, irmãos, ele faz estraçalhaço no quinto dos infernos. Um homem cheio do Espírito Santo, ele muda vidas. Um homem cheio do Espírito Santo, ele converte pessoas. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, ele converte a sua família. Um homem cheio do Espírito Santo, irmãos, ele muda destinos, ele muda histórias. Ele é um instrumento na mão de Deus e ele começa a ser usado por Deus de uma maneira extraordinária. E aí não há pau que nasça torto que não se endireite quando o Espírito Santo de Deus toca. Pau que nasce torto e não se endireita é lá no Eutian, porque aqui na Igreja Católica o Espírito Santo desentorta-se. O Espírito Santo de Deus, ele tira toda a ferrugem do nosso coração. Quanta ferrugem há em nós. Quantas vezes nós deixamos que o inimigo
ele dê cacetada em nós e a gente fica torto. Um se entorta de vez. Mas, irmão, o Espírito Santo, ele vai lá e desentorta. O Espírito vai lá e tira a ferrugem. O Espírito vai lá e levanta. O Espírito vai lá e ressuscita. Porque ele é o Espírito de vida. E assim como ele fez com os apóstolos, ele faz com cada um de nós. Ele nos dá vida, ele nos dá coragem. Ele diz para nós coragem. Ele diz para nós não temas. Ele diz para nós: vão falar de Jesus. Vão anunciar Jesus para o mundo. O mundo, irmãos, está precisando de testemunhas cheias do Espírito Santo. O mundo está precisando de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. O mundo está precisando de homens e mulheres que possam ser íntimos do Espírito Santo de Deus, para que possa anunciar Jesus, para que possa converter muitas almas. Porque, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela converte muitas almas. Quem não quer ser cheio do Espírito Santo? Agora, é preciso o quê? Renúncia. Para ser cheio do Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, é preciso você renunciar ao pecado. É preciso você renunciar à inveja. É preciso você renunciar à mentira. É preciso você renunciar à fofoca. É preciso você renunciar ao disse-me-disse. É preciso fazer uma renúncia para se encher do Espírito Santo, irmãos, porque Deus, ele enche todo vaso, mas Deus, ele não consegue encher um vaso que é cheio do pecado. É preciso esse esvaziamento, como fez os apóstolos. Os apóstolos, eles se esvaziaram deles mesmos, se esvaziaram das suas tendências, dos seus pecados, e eles deixaram que Deus enchesse eles. Irmãos, já pensou se os apóstolos não tivessem clamado o Espírito Santo e não tivessem ido anunciar? Será que a palavra ela chegaria até a gente hoje? Porque veja, foram 12 homens cheios do Espírito Santo que começaram a fazer uma revolução. O Império Romano, que era o maior poder da época, caiu diante do cristianismo, ou seja, caiu diante dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, 12 homens fracos, 12 homens ali, muitas vezes, tinha alguns que eram iletrados, conseguiram, pela graça de Deus, cheios do Espírito Santo, derrubar o Império Romano. O Império Romano que dominava o mundo inteiro. E graças a Deus e aos apóstolos e ao Espírito Santo, essa palavra de salvação chegou até nós hoje. Mas é o Espírito Santo que nos impulsiona. É o Espírito Santo que inflama o nosso coração de amor por Deus. É o Espírito Santo que nos coloca a vontade de rezar, a vontade de orar, a vontade de clamar, a vontade de vir para a igreja. Porque, irmãos, por nós mesmos a gente não tem vontade. Por nós mesmos a gente não rezava nem uma Ave Maria. Irmãos, por mim mesmo, sabe onde eu estava hoje? Se não fosse o Espírito Santo, eu estava na gandaia do mundo, bebendo todas, quem sabe até fumando um baseado. Mas, irmãos, graças ao Espírito Santo, eu estou aqui, pregando a palavra de Deus. Porque Ele, o Espírito Santo, nos inspira. O Espírito Santo nos direciona. O Espírito Santo de Deus, ele vai traçando os nossos caminhos, ele vai dizendo: é por aqui, não é por aqui, não é por aqui, mas é por aqui, vai. E cada vez que nós clamamos, cada vez que nós pedimos o Espírito Santo, irmãos, ele vai, revolucionando a nossa vida.
Ele vai transformando. É aquilo que nós cantávamos aqui, né? Vem, vem, Espírito Santo, transforma a minha vida. Transforma o meu coração. Né? E a música dizia o quê? Derruba as barreiras. Quais são as barreiras das nossas vidas? O Espírito Santo derruba. O Espírito Santo é especialista de derrubar as barreiras. O Espírito Santo é especialista de destruir os nossos problemas. O Espírito Santo é especialista em abrir mar vermelho. Talvez você chegou aqui com muitos mares vermelhos para serem abertos na tua vida. Talvez você chegou aqui cheio de problemas. Talvez você chegou aqui prostrado, como eu dizia. Mas, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele pode abrir o mar vermelho. O Espírito Santo de Deus, ele pode tirar essa barreira da tua vida, do teu caminho. O Espírito Santo de Deus, ele pode tirar essa montanha que está na tua vida, como diz Jesus. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: sai daqui e vai para o mar, e ela te obedecerá. Quais são as montanhas que estão impedindo que você seja cheio do Espírito Santo de Deus? Irmãos, o Espírito Santo tira. Ah, Francisco, é porque tu não conhece a minha situação, tu não conhece o meu problema, esse problema é grande demais. Irmão, o seu problema é do tamanho de uma montanha? Sim ou não? É do tamanho de uma montanha? Se for do tamanho de uma montanha, o Espírito Santo tira. Ele tira da tua vida. Ah, Francisco, eu tenho um mar gigante diante de mim, eu não consigo passar por esse mar, então o Espírito Santo, ele vai abrir o mar para você passar. Ah, Francisco, na minha vida há muralhas. O Espírito Santo, ele pode derrubar essas muralhas. O povo de Deus tinha 7 muralhas quando eles foram tomar posse da terra prometida. As muralhas de Jericó. Muitas vezes, para que nós alcance a terra prometida, para que a gente possa alcançar a bênção de Deus, para que a gente possa alcançar a vitória de Deus, para que a gente possa triunfar do inimigo, para que a gente possa tomar posse da graça, muitas vezes vai ter muralhas na nossa frente, muitas vezes vai ter barreiras na nossa frente, muitas vezes vai ter impedimentos do inimigo na nossa frente. Mas, irmão, como o povo que clamou e viu a vitória de Deus, quando nós clamamos, o Espírito Santo, ele vai derrubando as muralhas, assim como o povo de Israel, que o Espírito Santo, ele foi derrubando uma por uma, e caiu as 7 muralhas diante do povo de Deus. E o povo de Deus, irmãos, conquistou a terra prometida. Deus tem terra prometida para a sua vida. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem vitória para a sua vida. Mas é preciso você clamar: vem, Espírito Santo. Agora tem que ser diariamente. Vem, Espírito Santo, derruba as minhas muralhas. Vem, Espírito Santo, abre os mares vermelhos. Vem, Espírito Santo, ajuda-me a passar por esta montanha. Irmãos, e assim, se Deus não tirar a montanha do teu caminho, Ele vai te dar força de você passar por cima. E esse ano que nós estamos vivendo é o ano da esperança. É o ano da confiança. Então, acredita. Acredita que você é um vitorioso em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que em Cristo nós somos mais que vencedores. Não apenas somos vencedores, mas nós somos mais. Em Deus você é mais que vencedor. Em Cristo você é mais que vencedor. E o inimigo não tem poder sobre a tua vida, sobre a tua história. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu convido você de pé para nós fazermos agora um momento de oração, para nós finalizarmos.
convido a você a fechar os olhos. E como eu dizia, para nós alcançarmos a graça de Deus, a bênção do Eterno, muitas vezes vai ter em nossos caminhos tempestades. Muitas vezes nós vamos encontrar montanhas. Muitas vezes nós vamos encontrar mares vermelhos. Muitas vezes nós vamos encontrar muralhas. Mas quando nós clamamos o Espírito Santo, quando nós pedimos, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me fortalece, Espírito Santo de Deus vem em meu auxílio, irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele vem, Ele nos dá a graça de vencer. E eu peço agora que você coloque agora todas as montanhas dos teus problemas, dos teus pecados, das tuas enfermidades, das tuas necessidades materiais, até mesmo das tuas dívidas, que você coloque agora na tua frente essas montanhas. Coloca agora. Vai colocando os teus problemas, as tuas fraquezas, vai colocando agora as tuas misérias. Coloca agora na tua frente, como uma montanha agora. Coloca agora. Pensa agora que você está diante da montanha dos teus problemas, diante da montanha dos teus pecados, diante da montanha das tuas fraquezas, das tuas dívidas, das tuas necessidades. Você agora está diante das tuas montanhas. Pode ser que a tua montanha nessa noite seja uma montanha grande, possa ser que a tua montanha seja uma montanha pequena. Eu não sei qual é o tamanho da tua montanha, mas eu sei qual é o tamanho do teu Deus. O teu Deus é maior do que essas montanhas. O Espírito Santo de Deus é maior do que essas montanhas, filho, filha. E Ele pode nesta noite destruir essas montanhas. E eu já profetizo, nesta noite o Espírito Santo Ele vai destruir essas montanhas. Nesta noite o Espírito Santo de Deus Ele vai dar graça para que você passe essas montanhas. Se Ele não destruir essas montanhas, se Ele não tirar essas montanhas da tua frente, Ele vai te dar força para você passar por cima das tuas montanhas, para você passar por cima dos teus problemas, para você passar por cima dos teus medos, dos teus pecados, das tuas necessidades, das tuas dívidas, das tuas precisões. Ele vai te dar graça. E agora, irmãos, sabe o que vai acontecer agora? Essas montanhas, elas vão ser destruídas agora, porque nós vamos agora clamar o Espírito Santo de Deus. Como diz Santo Agostinho, quem canta reza duas vezes. Você agora vai cantar com o Espírito Santo, ao Espírito Santo, e Ele vai te dar vitória. E essas montanhas vão bater em retirada da tua vida. Essas montanhas vão ser transportadas da tua vida nesta noite. Eu profetizo, nesta noite você vai voltar para a tua casa com a vitória em tuas mãos. Você vai voltar para a sua família com a vitória em tuas mãos. A bênção de Deus vai nesta noite alcançar o seu coração. A graça de Deus nesta noite vai cair sobre a tua vida, e você vai ver a vitória do Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, o Espírito Santo não está de brincadeira. O Espírito Santo ele é vivo. O Espírito Santo ele é eficaz na vida dos seus filhos. E Deus não é homem para mentir. E ele disse: pedi e recebereis. E nós pedimos agora. Eu navegarei o oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano, igreja.
nesta noite. Desce como for. Elas estão saindo agora da tua frente. Vem como as montanhas agora estão virando poeira diante do nosso Deus, diante do Espírito Santo, diante da presença de Deus nessa noite. Espírito, Espírito, que desce com fogo. Vem como Pentecostes, vem como Pentecostes. É a seguinte palavra: no tempo de Deus acontecerá. Talvez você tenha pedido ao Senhor a tua graça, a tua bênção, e tenha demorado. Você pensa que está demorando, mas é porque Deus ele está preparando você para a bênção. Então, no tempo do Senhor, a bênção vai acontecer. Descansa em Deus. Espera, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Para terminar, vamos cantar. Espírito, Espírito, que desce, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pela nossa Mãe Maria Santíssima. Amém? Amém.